Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreva no canal e compartilhe. Vamos espalhar conhecimento. Então hoje eu estou aqui com uma prova de português da banca INDEC, tá bom? Ela não é tão atual assim, então quem tiver uma prova atual da INDEC, envie no meu e-mail, por favor, que eu corrijo, tá bom? Então, vamos anunciar. Observe os seguintes períodos. Períodos e frases são coisas parecidas, tá? Não são iguais, mas são bem parecidas. Entreguei-lhe o meu coração. Foi, sem dúvida, um erro. Você ouviu, querida? Que palavra mais vulgar. Bom, são as duas frases, né? Pode ser afirmar que o emprego da vírgula nos períodos acima, deixa eu ver as vírgulas aqui, estão corretos, tá vendo? Ele deixou entre vírgulas sem dúvida e deixou entre vírgulas querida, então está correto. Então, os dois que estão corretos, letra B. Então, letra B está correta. Pronto, respondido. 2. Observe os termos grifados nos períodos abaixo. Ele nunca nos revelou sua verdadeira identidade. Bom, aqui está correto, tá, pessoal? Essa aqui é a parte de colocação pronominal. Tem vídeo no canal também, que é a próclise, mesóclise e ênclise, tá? Bom, aqui está correto? Beleza. Aqui, vamos lá. Eu pensei que dariam-lhe o emprego. Esse aqui está errado. Por quê? Porque a gente não utiliza ênclise, tá? Depois de um futuro, tá? Esse aqui é um futuro do pretérito, tá? Para quem não se lembra, revisão rapidinho, ó. Ênclise é o que vem, é quando o meu pronome oblíquo átono vem depois do meu verbo. Nesse caso aqui, o verbo é aqui, tá bom? Próclise é quando vem antes. Então, ó, o meu verbo é revelou, então ele vem antes. Esse é o próclise, tá? Então, a resposta correta aqui, que é só um que é verdadeira, é a A. Pronto, respondido. 3. Leia atentamente o seguinte fragmento de texto. O uso do piercing me passa a ideia do ter que ter, do... Tá. Não, eu não vou ler o texto inteiro, porque ele é muito grande, tá bom? Vamos à pergunta aqui, ó. Pode-se notar no fragmento características de um texto. Então, esse aqui, pessoal, é um texto dissertativo argumentativo, tá? Que é basicamente aquele texto que a gente usa para fazer redação. Na apostila que eu deixei, nos vídeos anteriores, tem esse esquema de como funciona o texto e coisas do tipo. Então, não tem muito o que explicar, porque tem que ter um exemplo, tá, pessoal? Mas é coisa básica. Dá para você saber quando é um texto em primeira pessoa, quando é em terceira, quando é descritivo, quando é argumentativo, tá bom? Então, esse aqui é um dissertativo argumentativo, que a gente utiliza em redação. Bom, 4. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte período utilizando a correta colocação dos pronomes oblíquos. Então, vamos lá. Como não o conhecia, chamei o garçom e mandei-o procurá-lo. Bom, então aqui é o e aqui é procurá-lo. Bom, então é a C. Tá, esse aqui eu fiz, não tem nem muito o que falar, né? Você vai lendo a frase e já sabe. Esse aqui é bem basiquinho, né? Bom, vamos ao 5. O próprio pai desconhecia as atitudes do filho. A palavra em destaque exerce a função gramatical de... Então, aqui é para saber qual que é o pronome, tá? Pronome pessoal do caso reto é eu, tu, aquele que todo mundo já conhece, né? Possessivo é que indica posse, meu, nosso, tá? Pronome indefinido é o que tem é que não é definido. Exemplo, ninguém, alguém, não há uma definição, tá? Mas tem uma lista aí de pronomes indefinidos, também terá possível isso aí. Pronome demonstrativo é o que demonstra algo. Então, geralmente é o este, é o nesse, é o aquele, tá? E o próprio, ele pode ser considerado um pronome demonstrativo, tá? Então, inclusive, a gente pode até trocar, ó. O próprio pai, a gente pode colocar como aquele pai, entende? Só para dar sentido, tá? Então, é um pronome demonstrativo. Mas é o que eu falei, pronome tem que decorar, tem uma lista enorme de pronome, tá pedindo bastante, então tem que decorar, bom?
Então vamos para a próxima, que é a letra... Que é a letra não, que é o número 6. Então vamos lá. Indica a alternativa na qual as formas verbais presentes preenchem as lacunas corretamente do seguinte período. Pode ser que eu consiga provar minha teoria se você fizer tudo certo. Consiga, fizer A. Então isso aqui também não tem muito segredo, né? Eu acho que quem estudou um pouquinho aí, vai lendo e já vai conseguindo completar, bem tranquilo. 7. No seguinte período, quando se dispõe de uma força espiritual, vive-se melhor. O sujeito do verbo viver, ou seja, isso aqui, classifica-se como viver-se. Sempre tem essa parte do viver-se, tá, pessoal? É um sujeito indeterminado, tá? Que entra lá no mesmo balde de roubaram a minha casa. Quem que roubou? Não sei, tá bom? Quando que ele seria um sujeito simples? Quando eu tivesse apenas um núcleo. Exemplo, o cachorro comeu a ração, tá? Então, e quando que seria inexistente? Geralmente, quando tem fenômenos da natureza. Exemplo, nevou hoje, choveu ontem, coisas desse sentido, tá bom? Então aqui está respondido, é indeterminado. Letra D. Bom, então vamos lá. 8. Em Juvenal, desapareceu em uma noite sombria. Quanto à predicação, o verbo da oração classifica-se sintaticamente como desapareceu, verbo intransitivo, tá? Porque a frase ela fica com o sentido completo, tá? Quando que seria, por exemplo, um verbo de ligação? Quando tem os verbos de ligação, que geralmente é o ser, estar, continuar, ficar, permanecer, tá? Tem uma lista também de verbos aí, tá bom? Transitivo é quando ele vai transitar, tá? Então, por exemplo, eu gosto. Quem gosta, ele sempre vai gostar de alguma coisa. Então, eu gosto de sorvete, tá bom? Então, esse é um tipo de verbo transitivo. Intransitivo é sentido completo. Quer ver, ó? Exemplo, quer ver? O cachorro desapareceu. Você concorda comigo que a frase está completa? A gente não precisa de alguma coisa, né? Agora, olha um outro exemplo. Eu bebo. Eu bebo, precisa beber alguma coisa, né? Precisa de um sentido. Então, por isso que é um verbo transitivo, o bebo. Tá, mas alguns exemplos aí. 9. Na oração, minha vida com essa mulher tornou-se infernal. O termo destaque exerce a função de... Bom, esse infernal faz relação com a vida. Tá vendo? Tem relação direta com a vida. Então, quando faz uma relação direta com a vida, que a vida é o sujeito, certo? Minha vida é o sujeito. Ela é um predicativo do sujeito. Beleza? Adjunto adverbial já é outra coisa, eu sempre falo, né? Que é aquele que é amigo do verbo, fica perto do verbo. Quem vê meus vídeos aí sabe, né? Bom, vamos para 10 então, que essa aqui já está respondido o predicativo do sujeito. 10. Na oração, eu ainda duvido de suas palavras. O termo destacado exerce a função sintática de complemento nominal, tá? Por que é um complemento nominal? Por duas coisas, tá? Primeira coisa, duvidar é uma parte abstrata, tá? Mas cuidado, que quando é abstrato, também pode ser um adjunto adnominal, tá? Então a gente não pode deduzir só por isso. Mas, por isso a gente pode definir, ó, que aqui é abstrato, não é? Primeira regra. E a segunda, eu preciso obrigatoriamente desse complemento, senão minha frase não tem sentido. Quer ver? Eu ainda duvido. Fica um negócio aleatório e duvida de quê? Precisa de um complemento. Então, eu ainda duvido de suas palavras. Aí a frase fez sentido. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Tranquilo? Então, respondido, letra A. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Banca Indec. Se quiser que eu faça mais vídeos da Banca Indec, é só enviar a prova que eu faço, tá bom? Então é isso. Até mais. E boa prova!